Tantas vezes como Harry é muito melhor sozinho e as evidências parecem continuar a acumular-se. Louise, há mais do que apenas uma separação profissional? Bem, isso me faz pensar porque todos os sinais apontam para alguns problemas nos bastidores. Quero dizer, profissionalmente, eles tiveram que se separar. A marca deles era tóxica. Algumas outras pessoas famosas nos Isagisekwa, Meghan Markle, e claro, o marido dela, o Ginger. O que você acha dos relatos na Vanity Fair de que a equipe de relações públicas de Meghan supostamente sondou um possível livro sobre a vida dela após o divórcio do príncipe Harry? O que é um pouco constrangedor, já que o casal nem sequer se separou? Sim, eu gostaria de dizer que isso me surpreende, mas parece que a brigada da privacidade, quando não estão implorando para que os deixemos em paz, também fariam qualquer coisa por atenção. Então, eu não ficaria nem um pouco chocado se ela tivesse tentado vender um livro de divórcio ou um reality show de divórcio. Honestamente, estou meio surpreso que ela ainda não tenha se declarado transgênero. Acho que você simplesmente tem que se reinventar constantemente e encontrar novas razões para ser relevante quando você não tem nenhum talento real. Quero dizer, tudo o que eles tocaram se transforma no oposto de ouro no que diz respeito à empresa de entretenimento deles e aos acordos com a Netflix. Minha coisa favorita sobre ela é que quando ela fez a série de podcast para o Spotify, ela nem sequer gravou as entrevistas corretamente. Ela fez os produtores entrevistarem as pessoas e depois leu um roteiro com sua própria voz das perguntas para serem editadas depois. Então eles estão claramente buscando vidas profissionais separadas. Há alguns comentários sobre o fato de que pode haver algum mal-estar no casamento deles também, mas neste estágio parece que eles estão seguindo caminhos bem diferentes. Meghan, claro, está envolvida com a American Riviera Orchard, suas geleias e conservas e biscoitos para cachorro e, claro, o programa de culinária que vai acompanhar isso. Harry está voltando para as coisas que realmente significavam muito para ele no passado. Eles se afastaram da coroa, mas agora Meghan está se afastando do casamento. O divórcio está na mesa, e a mensagem é clara. Se Harry não conseguir acompanhar, ela vai embora. A era de Meghan e Harry pode ter acabado, e ela já está escrevendo o próximo capítulo sem ele. Se Harry e Meghan algum dia se divorciarem, seria uma verdadeira explosão de audiência. Kinsey? Claro que não. Com certeza esses executivos de TV não estão torcendo por um divórcio. Quero dizer, isso é realmente cínico. Uma vez celebrada como o deslumbrante conto de fadas rebelde da realeza moderna, a história de amor entre o príncipe Harry e Meghan Markle agora parece estar se desfazendo mais rápido do que um vestido de seda em uma soirée escandalosa. O brilho se apagou, o encanto se rachou, e por trás daquelas fotos perfeitas de relações públicas há um relacionamento à beira da combustão, ardendo com ressentimento, traição e caos real. Algumas acusações bem picantes ao longo dos anos. Mas chega janeiro de 2025 e a Vanity Fair entrou em cena e está arrasadora. Uma reportagem aprofundada que eu não esperava. Tem isso. Há alguns anos, começou a circular um boato no mundo editorial sobre outro possível projeto para Meghan. Durante meses, a fábrica de boatos tem trabalhado intensamente, insinuando problemas no paraíso dos Sussex. Mas agora, a temperatura atingiu o ponto de ebulição, e tudo gira em torno de um movimento bombástico, a iminente retirada dos títulos reais de Harry e Meghan. Não é apenas fofoca, é uma bomba relógio. E Meghan, segundo consta, está pronta para detonar toda essa maldita história. Em Hollywood e por toda a América e o Reino Unido também. Então, se isso levar a uma separação para eles, esperemos que não, porque há duas crianças em jogo aqui. Entra Thomas Markle Jr., o meio-irmão afastado com um assento na primeira fila para o drama familiar dos Markle, e uma boca que se recusa a ficar calada. Falando à mídia com a energia de um homem jogando gasolina numa fogueira, Thomas solta uma bomba.
Se o príncipe William ousar seguir em frente com a retirada dos títulos, Meghan acabou. Sem negociações, sem resgate real, apenas um adeus frio e calculado. Ele está preso, afirma ousadamente Thomas. E Meghan sabe disso. Ela está puxando os cordelinhos. Eu também não queria isso para Lily-Bear e Archie. Mas além disso, realmente acho que vejo Harry e Meghan muito mais felizes profissionalmente, trabalhando como uma entidade separada. Veja, as lindas fotos de Harry em Vancouver, o grande sorriso, ele está tão engajado. E Arthur Edwards, claro, que o acompanhou ao redor do mundo como fotógrafo real do The Sun, destacou que realmente estava vendo o Harry de antigamente. Ele pinta um quadro angustiante. Um príncipe outrora orgulhoso, agora uma sombra de si mesmo, emocionalmente esgotado, isolado e supostamente entrando em colapso sob a pressão dos seus laços rompidos com a coroa. E Meghan, segundo os informantes, não está interessada em fazer o papel de mártir real. Se Harry perder o último fio que o liga à monarquia, ela pode cortar os laços dele e os seus sem nem olhar para trás. Foi que a equipe de Meghan teve uma conversa com uma editora para medir o interesse na ideia de um possível livro, o conceito para o qual não havia nenhuma proposta escrita ou formal. Por trás das cortinas do Palácio de Buckingham, os altos membros da realeza estão reunidos como generais de guerra. O rei Charles e o príncipe William lideram o comando enquanto avaliam a imagem, as consequências e a fúria de tirar de Harry o status de príncipe. Mas o público já está afiando suas forquilhas. Um impressionante 97% dos britânicos dizem que já é hora de Harry levar o chute real. Eles também não querem isso para Lily-Bear e Archie. Mas além disso, realmente acho que estou vendo Harry e Meghan muito mais felizes profissionalmente trabalhando como uma entidade separada. Veja, as lindas fotos de Harry em Vancouver, o grande sorriso, ele está tão engajado. E Arthur Edwards, claro, que o acompanhou ao redor do mundo como fotógrafo real do The Sun, destacou que realmente estava vendo Harry de antigamente e tem sido maravilhoso ver isso. Então, e sinto que dissemos isso várias vezes ao longo do ano, onde o vimos em várias coisas por conta própria, e ele simplesmente parece que sim. Um pouco mais leve e como se estivesse se divertindo um pouco mais. Parece que também essa separação profissional está se infiltrando nos planos de Natal. Isso mesmo. Então, uma das coisas que Harry absolutamente ama é o Scottish Little Soldiers. É uma instituição de caridade para crianças que perderam seus pais na guerra. E Meghan, segundo informantes do palácio, já está jogando o jogo a longo prazo, planejando sua saída como uma rainha sem trono. Rumores circulam de que ela está falando com advogados de divórcio, rebranding sutilmente e planejando seu próximo capítulo nas colinas de Hollywood, longe do drama real e das obrigações reais. Essa ideia de um livro realmente poderia se concentrar em um divórcio pós-Harry, e essa fonte que trabalhou em um projeto de mídia diz que os próprios relacionamentos de Meghan com os funcionários tendiam a seguir um comentarista real não se conteve. Ela veio, conquistou e agora está se preparando para lucrar. No jogo de alto risco de coroas, câmeras e votos em colapso, uma coisa está muito clara. Essa história de amor está se transformando em um tornado de tabloides, e o mundo está assistindo, com pipoca na mão. Os Sussex estariam supostamente em uma separação de teste depois de meses de brigas. Fontes próximas ao casal dizem que o tempo separados é na esperança de reconstruir o vínculo após a recente humilhação e os acordos fracassados com o Spotify. O que antes era o casal perfeito que não conseguia tirar as mãos nem os holofotes um do outro, Meghan Markle e o príncipe Harry agora parecem mais parceiros de negócios presos em um contrato em ruínas do que marido e mulher. O que começou como uma rebelião real alimentada pela paixão e propósito se transformou em olhares frios, agendas separadas e uma casa que parece mais uma zona de guerra do que um lar. Informantes dizem que o conto de fadas terminou há muito tempo. O que resta agora
É uma aliança estratégica mantida por acordos de relações públicas, patrocínios de marcas e uma ilusão de unidade que desaparece rapidamente. Hoje em dia, o corre-corre da Meghan é barulhento e com foco de laser. Ela está em toda parte, polindo seu retorno a Hollywood, insinuando novas bombas da Netflix, se aventurando na moda de luxo e se preparando para lançar seu império de estilo de vida com a implacabilidade de uma mulher que sabe que seu próximo passo tem que ser grande. Cada imagem da Meghan irradia ambição. Ela está pronta para a câmera, pronta para a marca e notavelmente sozinha. No topo está essa acusação de que Meghan estava oferecendo um livro pós-divórcio enquanto ainda era casada. E eu suponho, sem o conhecimento de Harry, que ele aparentemente acabará no lixo assim que for a hora de puxar o gatilho neste projeto em particular. Enquanto isso, Harry parece ter ficado para trás na poeira de sua própria queda. Desleixado, distante e claramente se afogando. Dizem que o Duque de Sussex está em espiral, lutando com as duras consequências da perda de sua segurança no Reino Unido e da bagunça legal brutal que se seguiu. Antes o rebelde real com uma causa, agora tem a figura de um homem assombrado pelo arrependimento e completamente fora de sintonia com a mulher que um dia esteve ao seu lado. Sim, você tem razão. Eles foram para a América. Iam ser um casal poderoso. Iam ser os próximos Michelle e Barack Obama ou os próximos George e Amal Clooney. E isso não funcionou para eles. As lentes dos paparazzi já não os capturam de mãos dadas em passeios ensolarados. Em vez disso, são flagrados separados ou nem são flagrados. As aparições públicas parecem dolorosamente ensaiadas, como dois atores interpretando um papel do qual ambos estão desesperados para sair. Uma fonte próxima ao casal deixou escapar. Eles falam mais com suas equipes do que entre si. Separações de teste estão sendo sussurradas como pequenos segredos sujos. Supostamente, brigas acaloradas ecoam pelos luxuosos corredores da mansão em Montecito. Segundo um observador real, eles estão vivendo vidas separadas na mesma casa. O romance está morto. A parceria é um negócio. O vínculo, destruído. Sim, gostaria de poder dizer que isso me surpreende. Mas parece que a brigada da privacidade, quando não está implorando para que os deixemos em paz, também fará qualquer coisa por atenção. Então, eu não ficaria nada chocado se ela tivesse oferecido um livro de divórcio ou um reality show de divórcio. Se as coisas já não estivessem à beira do colapso, a explosiva entrevista de Harry com a BBC os empurrou do penhasco. O que era para ser uma exposição catártica de queixas reais virou um desastre total de relações públicas. Na televisão ao vivo, Harry derramou sua alma, falando sobre seus laços reais tensos, sua segurança retirada e o custo de ser o projeto reserva. Isso realmente dá um novo significado à separação profissional. E a gente se pergunta para onde os Sussex vão a partir daqui. Como se reerguer depois de uma repreensão tão sensacional e implacável? Mas a entrevista deu errado de forma espetacular. Em vez de gerar apoio público, Harry foi ridicularizado. Os telespectadores chamaram de choraminga. A mídia britânica o rotulou de insensível e egocêntrico. A simpatia que ele buscava virou zombaria e a reação arrastou a família real e Meghan de volta ao centro de uma tempestade da qual estavam desesperados para escapar. E assim eles estão observando muito de perto vidas profissionais separadas. Há alguns comentários sobre o fato de que pode haver algum mal-estar no casamento também, mas neste estágio parece que eles estão seguindo caminhos muito diferentes. E Meghan, claro, está envolvida com a American Riviera Orchard. Pessoas próximas dizem que ela estava furiosa, não apenas com o momento ou a reação negativa, mas com a incapacidade de Harry de entender o ambiente. Ela havia passado meses reconstruindo a imagem deles e ele a destruiu em um desabafo mal cronometrado. Alguns afirmam que foi o momento em que ela se desligou emocionalmente,
voltando seu foco para seu império e se afastando do príncipe por quem um dia cruzou oceanos. O que começou como um simples pedido de segurança se transformou em uma guerra real completa, cheia de traição, egos feridos e fúria nos bastidores que deixa relacionamentos queimados em seu caminho. Meghan, claro, está envolvida com a American Riviera Orchard, suas geleias e conservas e biscoitos para cachorro e, claro, o programa de culinária que vai acompanhar isso. A luta implacável do príncipe Harry por proteções de segurança no Reino Unido não é apenas sobre seguranças e comboios, é sobre poder, orgulho e uma ferida profunda e infeccionada que só está ficando mais feia. E agora isso não apenas ameaça seu frágil vínculo com a monarquia, está destruindo os últimos pedaços de seu casamento. Voltando às coisas que realmente significaram muito para ele no passado. Então isso é seguir o trabalho de sua mãe com o Hallow Trust, os Diana Awards, algumas de suas instituições africanas, obviamente o Invictus. E assim, eles passaram de serem uma equipe para serem vistos como dois indivíduos que buscam carreiras muito diferentes. Pessoas próximas dizem que o rei Charles está furioso, o que Harry apresenta como uma necessidade básica de segurança. O monarca vê como um tapa na cara, uma humilhação pública no tribunal envolta em linguagem jurídica. Para Charles, isso não é mais sobre logística, é pessoal. O filho que ele um dia adorou agora está arrastando a família real pela lama. E a paciência do rei oficialmente se esgotou. Reviravolta no drama real do Reino Unido. Um novo relatório faz alegações bombásticas. O príncipe Harry está infeliz vivendo nos Estados Unidos? O Duque de Sussex está se sentindo isolado na Califórnia? Por que Meghan está ansiosa enquanto os rumores circulam sobre Harry? Um especialista real revela detalhes chocantes. Estar longe da pátria pode ser desafiador para qualquer um, e o príncipe Harry não é diferente. De acordo com um especialista real, Meghan Markle pode estar se sentindo cada vez mais ansiosa em meio à crescente especulação sobre a felicidade do príncipe Harry nos Estados Unidos. Embora o duque e a duquesa de Sussex tenham aparecido recentemente alegres em uma foto que Meghan compartilhou em sua mais nova conta do Instagram, a especialista Jenny Bond sugere que Meghan está muito ciente das discussões online que circulam, questionando se Harry está realmente contente em sua nova vida longe do Reino Unido. De acordo com um relatório, Meghan está se esforçando muito para mostrar ao mundo que tem um casamento feliz e que ambos levam uma vida familiar feliz. Jenny Bond disse a uma rede de mídia que Meghan estará ciente de que algumas pessoas, particularmente no Reino Unido, acreditam nos rumores de que Harry está infeliz. Por trás das portas do palácio, fontes dizem que Charles está furioso, pressionado tanto por conselheiros quanto pelo público britânico para tomar uma posição, e muitos acreditam que isso significa cortar Harry completamente. O Tribunal da Opinião Pública não é mais gentil. A mídia crucificou Harry pelo que foi chamado de birra insensível. E as pesquisas mostram que o povo já está cansado. Não resta simpatia, apenas indignação. E Meghan, ela está no fogo cruzado, mas não em silêncio. Sabe, separação a esse nível superficial, suponho. Isso ajuda nas questões substantivas de credibilidade? Bem, acho que não pode fazer mal de certo modo, Carol, porque a marca Sussex como empreendimento conjunto claramente está em seus estertores finais. Pessoas próximas ao casal afirmam que Meghan impôs as regras. Ela não colocará os pés em solo britânico, nem permitirá que seus filhos o façam sem segurança completa de nível real. Sem concessões, sem meias medidas. Para ela, isso não é apenas política, é sobrevivência. E ela se recusa a jogar roleta real com a segurança de sua família. E acho que outro erro que eles cometeram foi apostar no grande romance e na história de amor. A grande história de redenção e liberdade da malvada família real. Mas com os processos de Harry se arrastando, o dinheiro esvaindo e nenhuma solução à vista,
A paciência de Meghan está se desgastando mais do que o sorriso em um comunicado de imprensa do palácio. Cada atraso no tribunal, cada golpe público, cada porta real fechada se tornou mais uma rachadura em sua já frágil base. Em 2021, eles apostaram isso em sua espécie de pegada profissional, o que de certo modo significou que esperavam que tudo simplesmente fluísse. De acordo com insiders reais, essa questão se tornou uma panela de pressão dentro da mansão de Montecito, provocando brigas, lágrimas e ultimatos. Isso não é apenas sobre segurança, revelou uma fonte. É sobre poder, identidade e um casamento que está se desfazendo sob o peso do ressentimento real. Estar longe da pátria pode ser desafiador para qualquer um, e o príncipe Harry não é diferente. De acordo com um especialista real, Meghan Markle pode estar se sentindo cada vez mais ansiosa. À medida que os laços de Harry com a firma desmoronam como escones velhos, também desmorona seu casamento. O homem que um dia se ergueu como o cavaleiro branco de Meghan, agora se vê machucado, amargurado e cada vez mais sozinho, preso entre dois mundos que não querem mais nada com ele. Já não é o filho adorado, nem o marido amado. É um homem fora de lugar, travando uma guerra que ninguém está disposto a se juntar, enquanto a mulher por quem ele largou tudo começa a calcular seu próximo movimento. Todos os acordos comerciais, e claro que isso na verdade não aconteceu, tem sido o oposto. Então, eles precisam tentar uma abordagem diferente e possivelmente seguir caminhos separados em um sentido profissional seja a melhor maneira de fazer isso. Se há uma coisa que a monarquia segura mais do que suas joias da coroa, é o protocolo. E Meghan Markle acabou de acender um fósforo sob ele. Em um movimento que causou ondas de choque em Buckingham Palace, Meghan foi pega em flagrante, usando o título proibido de Sua Alteza Real em uma carta privada. Um título que ela havia concordado publicamente em renunciar quando ela e Harry deixaram suas funções reais. Em meio à crescente especulação sobre a felicidade do príncipe Harry nos Estados Unidos. Embora o duque e a duquesa de Sussex recentemente tenham parecido alegres em uma foto que Meghan compartilhou em sua conta mais nova do Instagram, para o observador casual pode parecer um deslize inofensivo, mas dentro das paredes do palácio foi tratado como um ato completo de rebelião. Insiders reais explodiram, classificando como uma traição imperdoável da confiança. Ela conhece as regras, disparou uma fonte. Isso não foi um erro. Foi uma mensagem. Como você disse, ele fundou essa instituição de caridade quando ainda estava no final da adolescência. Isso foi quando ele tinha ido lá por insistência de Mark Dyer, que era um dos membros da equipe de Harry no palácio que cuidava de William e Harry. O público, já dividido sobre a saída dramática dos Sussex da vida real, foi rápido em afiar suas facas. Os críticos destruíram Meghan, acusando-a de querer ter seu bolo real e comê-lo também, ansiosa para lucrar com o brilho da monarquia sem arcar com as responsabilidades ancestrais. Ela quer os privilégios sem o preço, declarou um comentarista. Você espera que ele, como discutimos antes, realmente volte e se concentre em seus pontos fortes? Sim. E acredito que os pontos fortes dele são a liderança, obviamente por ter estado no exército e essas turnês no Afeganistão e os jogos invictos que ele criou. Mas outros viram algo ainda mais desesperado. Uma mulher se agarrando aos últimos fragmentos brilhantes de uma coroa que um dia usou, agora escorregando por entre seus dedos. Era vaidade, estratégia ou simplesmente Meghan se recusando a ser apagada da história real? Escreveu um artigo não faz muito tempo, descrevendo-a como uma ditadora de salto alto, tentando explicar por que tantos funcionários, a rotatividade de pessoal e as pessoas desiludidas com o trabalho para os Sussex estavam acontecendo. O que é certo é isso. As consequências foram imediatas e ferozes.
Nos bastidores, assessores de alto nível do palácio e membros seniores da realeza iniciaram conversas de emergência. A pergunta na boca de todos: Harry e Meghan deveriam ser destituídos de seus títulos restantes de uma vez por todas? Sugere que Meghan está muito ciente das discussões online que circulam, questionando se Harry está realmente feliz em sua nova vida longe do Reino Unido. De acordo com um relatório, Meghan está se esforçando muito para mostrar ao mundo que tem um casamento feliz e que ambos levam uma vida familiar feliz. Segundo insiders, o rei Charles está furioso, vendo o ato como um tapa na cara da monarquia que jurou proteger. E o príncipe William, segundo consta, ainda mais frio, furioso que Meghan continue a ostentar a identidade real como uma bolsa de grife quando já não está mais na lista de convidados. Eric e Meg's Weekly, que apenas tentaram limpar um pouco o dano lá e descrevê-los como um casal fantástico em uma missão de curar o mundo e que é maravilhoso trabalhar com eles. Isso não foi apenas uma violação de etiqueta, foi uma declaração de desafio. E a família real não esquece. Tirar de Meghan e Harry seus títulos de duque e duquesa não é mais um sussurro, é uma possibilidade real. E se isso acontecer, toda a narrativa real de Meghan pode desmoronar como um castelo de cartas em um furacão. Como disse diretamente uma fonte do palácio, se ela quer brincar de rainha sem a coroa, a monarquia está pronta para acabar com a farsa. Apareceu na US Weekly. Depois saiu o artigo do The Beast, que também causou algum dano, mas ela certamente tem trabalho a fazer na frente da reputação. Sinto que se houve um único momento que detonou a frágil paz da família real com Meghan e Harry, foi a entrevista surpreendente com Oprah em 2021, uma confissão televisionada que destruiu a imagem polida do palácio e deixou a monarquia cambaleando em seu rastro. Lembre que Meghan desde o início tem monopolizado os holofotes, enquanto Harry sempre é visto como uma figura infeliz ao fundo. Anteriormente, um veterano biógrafo real afirmou que Meghan Markle está se separando lentamente do príncipe Harry. O que era para ser um momento vulnerável de sinceridade, rapidamente se transformou em um incêndio midiático global. Meghan e Harry não apenas revelaram segredos, eles jogaram bombas nucleares sobre a reputação cuidadosamente construída do Palácio de Buckingham. Mas em vez de provocar simpatia, a entrevista criou algo muito mais perigoso, uma fratura permanente entre os Sussex e a coroa. Quando começa a ser puxado, é muito difícil abafar esse tipo de história. Você vê isso cessando? De jeito nenhum. E acho que a razão pela qual não está cessando é porque o palácio nunca divulgou as conclusões das acusações de assédio, a investigação que eles realizaram, a revisão independente que fizeram, a acusação mais explosiva, a impressionante alegação de Meghan de que um alto membro da realeza fez comentários racistas sobre o tom de pele do bebê Archie antes mesmo de ele nascer. O mundo ficou chocado. As manchetes explodiram, as redes sociais enlouqueceram, e de repente, a Casa de Windsor se viu pintada como uma relíquia fria, fora de sintonia, mergulhada em sombras coloniais. É um reality show. Honestamente, estou meio surpreso que ela ainda não tenha se declarado transgênero. Acho que você tem que se reinventar constantemente e inventar novas razões para ser relevante. O casal queria compreensão, mas muitos acreditaram que eles foram longe demais. Em vez de apontar um culpado, Meghan e Harry foram vistos como se tivessem mergulhado toda a família real em suspeitas escandalosas. Tudo sem citar nomes. Foi a granada real definitiva e explodiu na cara deles. Nunca publicaram, e todo o objetivo de fazer essa revisão era que tinham havido reclamações sobre a Meghan. E como jornalistas sabemos que se temos uma história não resolvida, continuaremos puxando esse fio como você sabe. Então, pessoas que trabalharam para Meghan, e foram muitas, você sabe, podem ter assinado NDAs, mas vão e falam. Enquanto o casal inicialmente foi inundado com apoio global, especialmente nos Estados Unidos, a lua de mel não durou muito. A opinião pública no Reino Unido
despencou com críticos acusando os Sussex de hipocrisia e traição. Jogaram a família debaixo do ônibus e depois deram ré e passaram por cima de novo. Um comentarista real comentou: mesmo dentro dos círculos da elite, havia conversas sobre como o drama ao estilo Hollywood chocava com o decoro de séculos. Os Sussex já não eram o conto de fadas real moderno, tornaram-se os párias mais controversos da monarquia. Quero dizer, tudo o que eles tocam vira o oposto de ouro quando se trata da empresa de entretenimento deles e dos acordos com a Netflix. Aquela entrevista com Oprah não foi apenas uma entrevista, foi uma virada. O momento em que o rompimento real passou de sussurros por trás das paredes do palácio para um confronto de alto risco transmitido para milhões. Marcou o dia em que Meghan e Harry cruzaram oficialmente o Rubicão. Minha coisa favorita sobre ela é que quando fez sua série de podcast para o Spotify, nem sequer gravou as entrevistas direito. Fez os produtores entrevistarem as pessoas e depois leu um roteiro com sua própria voz das perguntas para editar depois. Desde então, cada movimento que eles fizeram, cada discurso, podcast ou comunicado de imprensa foi visto através da lente daquela noite fatídica. E gostem ou não, o fantasma daquela entrevista ainda assombra cada passo que dão. Eles incendiaram o palácio e agora estão se sufocando com a fumaça. Há tantas revelações enormes. Leve-nos por algumas das principais alegações. Se Meghan e Harry achavam que haviam deixado para trás o duro brilho dos tabloides britânicos, subestimaram um homem, Piers Morgan, o bulldog da mídia britânica e seu torturador mais implacável e sem remorsos. Depois do fato, isso me parece mais trabalho, mas é simplesmente o auge de Meghan Markle. E então, se esse relatório for verdadeiro, seria apenas o mais recente em uma longa linha. Desde o primeiro dia, Piers esteve em uma missão não apenas para questionar suas escolhas, mas para desmantelar completamente sua imagem pública. Dia após dia, manchete após manchete, ele afiava suas palavras como facas e as lançava direto nos Sussex com precisão venenosa. Coisas embaraçosas. Fico triste que, de todos os americanos a serem iniciados na família real, tenha que ter sido ela. Eu sei. É uma pena que tenha que ter sido Meghan Markle entre todos, qualquer outro americano por aí. Brad Palumbo, aparentemente tinha que ser Meghan. Eles continuam detonando a família real, enquanto faturam milhões com o nome real. Ele disparou durante um desabafo particularmente feroz no ar. Você não pode incendiar o palácio e depois vender visitas guiadas pelas cinzas. Esses dois não se ajudam em nada. Eles estão em um lugar ruim agora. Sim, isso está muito claro. Concordo. Não acho que as oportunidades de fotos nos incêndios. Para muitos, Piers se tornou mais do que um crítico. Ele é um cruzado pelos leais à monarquia, dando voz à indignação que a sociedade educada não ousa dizer em voz alta. Seus ataques furiosos encontraram terreno fértil em um público britânico que se sente traído, zombado e abandonado pelo giro hollywoodiano dos Sussex. Meghan, você deve ter ouvido muitos rumores circulando sobre o casal, especialmente no fim de semana, de que o relacionamento deles está em crise. Foi sugerido que o casal está tirando um tempo separados, seja apontando o vitimismo fabricado de Meghan ou as lamúrias de Harry de uma mansão. Piers não apenas diz o que pensa, ele declara guerra. E ame-o ou odeie-o, suas palavras doem como veneno de tabloide, deixando um rastro de caos midiático por onde passam. E quer obter a custódia total de seus 2 filhos. O relatório acrescentou que Harry tem um problema de saúde mental e que Meghan não está fazendo nada para ajudá-lo. Lembre-se, o príncipe Harry compartilhou em suas controversas memórias Spare que lutou contra a agorafobia. O que é ainda mais condenatório, a fúria implacável de Piers está começando a influenciar os indecisos. Mesmo aqueles que antes simpatizavam com o casal, agora levantam as sobrancelhas com ceticismo. A narrativa dos royals feridos está sendo substituída por uma imagem diferente. Um casal poderoso de Hollywood,
agarrando-se ao status real enquanto faz o papel de vítima da própria instituição da qual lucraram. Como disse um comentarista real, Piers pode ser barulhento, mas ele não está mais sozinho. Pelo que entendi, o boato diz que se ela, Meghan, conseguisse ser financeiramente independente ou, você sabe, ter, e à medida que a crítica cresce como uma bola de neve, surge a pergunta: quanto tempo Harry e Meghan conseguirão manter o misticismo real quando as vozes mais altas do mundo estão desmontando isso peça por peça? Justo quando parecia que as coisas começavam a se acalmar, Meghan Markle acendeu o fósforo novamente e, desta vez, incendiou o palácio. Um relatório afirmou que o príncipe Harry estava se sentindo isolado na Califórnia e ofuscado por Meghan Markle. O relatório acrescentou que ele está reconectando com velhos amigos e conselheiros no Reino Unido. Seu projeto mais recente da Netflix, apresentado como a joia da coroa de seu retorno à mídia, chegou envolto não apenas em produção brilhante, mas em controvérsia. O que realmente chamou a atenção: o uso ousado, quase desafiador, do título Sussex em materiais promocionais, créditos e comunicados à imprensa. Para os críticos, não foi branding, foi uma guerra de marca descarada. Para o público, pareceu calculado. Para o palácio, pareceu traiçoeiro. Mas para o príncipe William, soou como uma traição completa. Tornaria uma situação frágil ainda mais frágil. Isso é absolutamente Ian. Isso foi ao ar no meu podcast no fim de semana. Falei com o fundador do Crazy Days and Nights, que realmente esteve à frente do jogo. A paciência de William finalmente se esgotou. Por trás das paredes do palácio, sua reação à manobra da Netflix de Meghan não foi apenas irritação, foi fúria fervente. Ele está farto, disse o informante. Para William, isso não é apenas falta de respeito, é deliberado e pessoal. Como não seria? Estou lendo nesses jornais, você sabe, Príncipe Harry e Meghan Markle, eles se separaram. Você sabe, eles estão tirando um tempo separados. Eles foram humilhados e quebrados por seus fracassos. E, você sabe, a história estava em todo lugar. Estava no Yorkshire, estava na Grã-Bretanha, estava aqui, estava na Índia, estava no Paquistão. Quero dizer, em todo lugar. O uso do nome Sussex, um título concedido pela coroa, não conquistado em Hollywood, está agora no centro de um cabo de guerra real. A máquina de RP de Meghan pode apresentar isso como negócio, mas dentro da Casa Real, isso está sendo visto como um tapa na cara da firma. Como algo assim vira notícia, como as pessoas se alimentam umas das outras e, de repente, lá está. Quero dizer, talvez Harry tenha razão sobre a mídia. Agora, membros seniores da realeza, liderados por um William furioso, estariam pressionando mais do que nunca para retirar de Harry e Meghan seus títulos restantes. Não por mesquinhez, dizem, mas para proteger a integridade da monarquia do que chamam de contaminação comercial. A loja de presentes do palácio jamais poderia, mas esses rumores não param. Você sabe, é como um sangramento, como uma ferida que não cicatriza. Você ouve isso de mais e mais pessoas. Um dos rumores é que Meghan montou base em uma suíte de hotel em frente à sua agência. Insiders sussurram que William se sente usado, zombado e humilhado pelo silêncio e pela cumplicidade de seu próprio irmão. A saga da Netflix pode ter começado como um movimento comercial, mas rapidamente está se transformando em uma guerra fria real. As luvas estão fora, os títulos estão em jogo e William, o herdeiro outrora reservado, finalmente está saindo de trás da coroa e indo para a batalha. E assim, a história de amor real que um dia cativou o mundo está por um fio, e Meghan está com a tesoura na mão. No entanto, Meghan Markle falou abertamente sobre sua história de amor com o real britânico durante um podcast. Encerrando os rumores de divórcio, Meghan comparou seu relacionamento com a rodada final de um videogame, onde ela disse que você mata o dragão, salva a princesa. Segundo seu meio-irmão afastado, Thomas Markle Jr., Meghan não mede palavras. Se os títulos de duque e duquesa forem retirados, acabou.
Sem mais negociações, sem mais conto de fadas californiano. É um ultimato total. E isso colocou Buckingham Palace em alerta vermelho. Ela deixou isso muito claro. Thomas avisou que se os títulos forem, ela também vai. Ela está de olho em oportunidades maiores. Quer ser uma jogadora poderosa em Hollywood e que esse não é o caminho que Harry deseja seguir. Para o príncipe Harry, é um devastador jogo de xadrez emocional. Cada peça que ele já teve, suas honras militares, sua terra natal, seus deveres reais, até mesmo o chalé onde ele uma vez buscou consolo, foi retirada do tabuleiro. Agora, ele encara a possibilidade de perder a única coisa que achava que nunca desmoronaria: seu casamento. Que ela trabalhou tão duro para reconstruir sua marca, e aqui vem uma publicação muito respeitada, reiterando algumas das piores alegações sobre ela. Então, acho que eles estão feridos. E estão sentados tentando descobrir como processar isso. Despojado de seus títulos, despojado de sua identidade. O que sobra para Harry? Uma casa vazia em Montecito? Um contrato da Netflix que está desaparecendo? Um fantasma de coroa e uma esposa à beira de sair? Insiders descrevem Harry como um homem em espiral, preso entre dois mundos. Uma monarquia que não o quer mais e um casamento que agora parece mais um contrato comercial do que um laço de amor. E como um relacionamento funciona nessa capacidade? Simulation. A gente ouve isso sempre com casais de celebridades, que na verdade é um pouco o dilema do ovo e da galinha. Ninguém realmente sabe o que começou. Mas quando a imprensa começa a reportar, mesmo que houvesse, Thomas Markle Jr. pinta Meghan como uma mulher que se casou pelo palácio e agora se vê em um chalé. As tiaras, as turnês globais, o glamour da vida de duquesa, tudo desapareceu em escândalos, processos e manchetes amargas. E Meghan, que um dia enfeitou varandas reais com vestidos de grife, agora encara um futuro sem o título que lhe deu prestígio global. Para muitos, sua ameaça de divórcio não é apenas pessoal. É estratégica. Um tiro de advertência calculado dirigido à monarquia e ao próprio Harry. Casei com um príncipe, não com um exilado sem poder. Você sabe, o Demoas é um site de fofocas aqui que tem afirmado que eles vivem separados. Esse tem sido um boato que está circulando há um tempo e que acho que contei para vocês há algum tempo. Seja um grito desesperado por controle ou o primeiro passo em uma fuga calculada, uma coisa é dolorosamente clara: a magia se foi. Os portões do palácio se fecharam há muito tempo atrás deles, mas agora até a fortaleza do casamento deles começa a rachar e o dedo de Meghan está no detonador. Então surge o radar online na cena, dizendo que eles estão fazendo uma separação de teste. Simplesmente parece que há muitos meios separados surgindo e dizendo histórias muito semelhantes. À medida que sussurros de acordos pré-nupciais, estratégias de saída e contratos de marca-solo circulam, os observadores reais prendem a respiração. Este é o começo do fim, ou apenas o movimento final no checkmate real de Meghan? Uma coisa é certa, isso não é mais uma história de amor. É um impasse real. Com a monarquia à beira do colapso e os Sussex presos em um impasse silencioso, o próximo movimento poderia acabar com a loucura ou explodir tudo pelos ares. Afirmam que o príncipe Harry preferiria apenas se esconder em casa, talvez sair ocasionalmente para fazer coisas para a caridade, e ele seria completamente feliz se Meghan Markle fosse aqui. O palácio estaria supostamente em modo de crise total. Por trás desses portões dourados, membros seniores da realeza estão correndo, os conselheiros estão em pânico e o legado da rainha está por um fio. A situação dos Sussex já não é um assunto privado. É um circo global, e o holofote é abrasador. Meghan vai puxar o gatilho e se afastar do casamento que um dia a transformou de realeza de Hollywood em realeza de verdade? Harry vai sacrificar os últimos pedaços de identidade real
Para manter um amor que começa a parecer mais um contrato do que uma conexão? Ou eles vão queimar tudo juntos em uma saída final explosiva? Chateados com isso. Estou sendo informado de que as coisas não estão boas para eles agora entre o adiamento do programa da Meghan, que ouvi dizer que foi ideia da Netflix. Isso não é apenas um colapso conjugal. É uma aula magna em manipulação da mídia. Meghan Markle, sempre a estrategista de Hollywood, parece estar jogando suas cartas com precisão de tapete vermelho. Os insiders sussurram que a duquesa transformada em magnata já está preparando seu próximo ato, um que não inclui um príncipe, mas que a posiciona como a heroína de sua própria narrativa. Fontes próximas ao seu círculo íntimo sugerem que ela está alinhando entrevistas exclusivas, preparando um livro de memórias revelador e até cogitando ideias para uma série da Netflix centrada em reinvenção e resiliência. A mensagem: Meghan não vai cair em silêncio. Ela está transformando desilusão em manchetes e escândalo em estratégia. Atenção da mídia em todos os lugares por onde passaram. Lembre da perseguição de carro que acabou não sendo tanta coisa. E enquanto o casamento dela balança, Meghan não está apenas se afastando. Ela está reescrevendo o roteiro, sozinha, mas no controle. Sem título real, sem problema. Meghan está jogando no longo prazo, e Hollywood está assistindo. Pensaram que a entrevista com Oprah foi o pior de tudo. Acontece que aquilo foi apenas o ato de abertura. O público está ficando mais frio a cada dia. Antes vistos como rebeldes que sacudiam uma instituição rígida, Harry e Meghan agora são vistos por muitos como aproveitadores obcecados com a marca, envolvidos em vitimismo de grife. As pesquisas mostram que as taxas de aprovação estão despencando e os monarquistas pedem um rompimento limpo. Títulos revogados, pontes queimadas, 4 acusações de bullying, Meghan sendo chamada de garota má. Quero dizer, foi uma leitura tão cruel. Se Harry e Meghan tiveram problemas com o artigo do The Hollywood Reporter, não posso imaginar quantos pratos se quebraram no fim de semana em Montecito por causa deste da Vanity Fair. E um divórcio. Isso seria a bomba atômica. Não apenas um golpe na imagem da monarquia, mas um soco no estômago de tudo o que ela tentou proteger. Dever, legado, unidade. Hollywood está assistindo. Os tabloides estão salivando, a família real está em lockdown. E o mundo está na beira da cadeira. Aqui estava uma história baseada em nenhuma fonte única e deu a volta ao mundo. É como se dissessem, vamos dar ao público o que eles querem ouvir, não o que é realmente verdade. O que começou como uma fuga real glamurosa pode agora terminar em uma guerra brutal de marcas. Com os rumores de divórcio chegando ao auge, o império multimilionário pós-real de Meghan e Harry está por um fio e está prestes a ficar feio, o que sugere que alguém do time de Meghan pode ter estado oferecendo um livro pós-divórcio de Harry para editoras nos Estados Unidos. Talvez a Netflix saiba de algo que nós não sabemos. Então, se eles ficarem com Meghan Markle, eles conseguem a exclusiva que sempre quiseram e que a Oprah Winfrey conseguiu. O mega contrato deles com a Netflix, a Fundação Archewell e o que resta do império de podcasts já não são apenas projetos de paixão. São campos de batalha. Nos bastidores, advogados rondam como tubarões. Quem fica com os direitos do documentário? Quem controla a narrativa do Archewell e ainda pode lucrar com o nome Sussex sem a bênção da coroa? Então, o que o radar está dizendo é que eles estão tirando um tempo separados temporariamente só para que o Harry possa tentar encontrar. Harry não gosta do caos de Los Angeles. Harry não gosta das atividades de Hollywood. Dizem que Meghan está pronta para lutar com unhas e dentes. Pessoas de dentro dizem que ela negociou grande parte dos alicerces do império. E ela não vai largar sem lutar. Se essa separação virar nuclear, o mundo não será apenas testemunha de um rompimento real.
Será testemunha do desmoronamento de uma dinastia midiática cuidadosamente construída, e Meghan, ela está determinada a sair por cima. Esqueça o tribunal. Meghan e Harry estão sendo julgados no Tribunal da Opinião Pública e o veredicto muda a cada hora. De acordo com alguns desses relatórios, quero enfatizar que pessoas próximas a Harry e Meghan supostamente disseram ao Page Six que esses rumores não são verdadeiros. Omid Scobie, tuitando que esses rumores não são verdadeiros. No entanto, eu diria que Omid Scobie ganhou mais dinheiro graças a Harry e Meghan. Para alguns, Meghan é a mente por trás de tudo. Habilidosa com a mídia, sedenta de poder e jogando no longo prazo. Para outros, é uma mulher levada ao limite por uma instituição centenária e uma imprensa implacável. Harry, dependendo da manchete, é ou um marido leal preso no fogo cruzado ou um príncipe fugitivo que queimou todas as pontes atrás dele. Sabe, eu tenho que te fazer a pergunta, Kinsey. Onde isso deixa o casal agora? Porque simplesmente não parece bom para eles. Cada foto, cada sussurro, cada manchete de tabloide alimenta as chamas. As redes sociais são um campo de batalha e a cultura do cancelamento espreita nas sombras. Um passo em falso pode lhes custar tudo, desde contratos de marca até influência global. Não estamos torcendo por um divórcio. Quero dizer, isso é realmente cínico. Bem, mas esse é o assunto aqui. Como em Los Angeles, o assunto é que a Netflix está se mantendo próxima da Meghan caso as coisas desandem. A verdade pode estar enterrada sob camadas de manipulação, mas a percepção é poder. E agora, o mundo está observando, julgando e decidindo que legado essa rebelião real vai deixar. Meghan vai se reinventar como a duquesa desprezada que virou magnata empoderada? Harry vai voltar ao Reino Unido de cabeça baixa, tentando recuperar o que perdeu? Ou os dois vão dobrar a aposta? Dois royals rebeldes contra uma coroa centenária? Uma coisa é certa. A tempestade que um dia se formou em sussurros atrás das cortinas do palácio agora é um furacão real completo. E está longe de acabar. Apertem os cintos. O próximo capítulo pode ser o mais explosivo até agora.